o que eu quero compartilhar é uma pequena palestra, rapidinho, sobre o que a gente aprende, para você ter uma ideia, no curso, uma introdução do curso de serviço social. Da onde surgiu a ideia da profissão do serviço social? Quando eu aprendi isso numa universidade secular, eu pensei, nossa, que coisa tremenda que a gente não consegue entender e que, na verdade, é a essência da nossa obra, do nosso trabalho. Aí, uma vez, eu fui convidado aqui no SALT de São Paulo a dar uma aula sobre isso, no curso que eles tinham aí, e dei. Foi muito bom, alguns não entenderam, porque alguns não têm visão ainda para entender essas coisas, mas eu queria partilhar com você, primeiro, esse trabalho aqui. Eu estou tentando mudar e eu não sei... Ah, pronto. Interessante, ó. De onde surgiu o curso de serviço social? Curso secular. A profissão do serviço social como uma profissão, e isso é estudado nas universidades boas por aí. A gente tem com a gente a data de 1798. Foi uma data muito, muito, muito legal. É o fim dos 1260 anos. Para alguns, é o fim dos 1290 anos, né? Se você for considerar o último capítulo de Daniel, que fala de até 1335 dias, aí você vai começar esses 1290 anos lá no 508, termina os 1290 anos, 1798 e tudo mais. Mas o que é essa data? Interessante. Primeira coisa que a gente precisa entender é que ela marca uma derrocada do pensamento católico. Como estamos falando com um teólogo, é importante você entender que essa data, ela não pode ser considerada sozinha, né? Ainda que você vai pegar a data inicial ali, de 538, também não pode ser considerada sozinho. Tanto que o pastor Tim, ele tem um trabalho muito extenso, mostrando os acontecimentos em volta da data, mais do que a data em si. Por quê? Porque em 538, realmente não aconteceu nada significativo, mas muita coisa foi em torno disso. Então, o edito lá de Justiniano não foi em 538, foi perto ali. O Clovis, né? O Clovis lá na França, conquistando as últimas tribos arianas. Também não foi exatamente, foi em torno dali. Então, você pega uma data, pinça alguma coisinha daquele ano que não foi isoladamente tão significativo, mas você coloca tudo em redor e percebe, não, ali foi o começo, sim. O Clovis conquistando as tribos arianas, sim, foi o que determinou, tanto que a própria Igreja Católica vai dizer que 538 foi um marco. Aí, o edito lá de Justiniano foi perto? Foi. E junto com isso, o Tim vai destacar lá uns 5, 6 acontecimentos, e aí você fica muito claro, aí você vai dizer, não é uma coisa, é um monte de coisa que girou em torno dessa data, que firma claramente o início de um período. 1798 é a mesma coisa. Não aconteceu assim, para o católico, para o mundo, nada de significativo. Isso eu aprendi lá. Tá, o Papa foi preso. Foi, mas quando você está lá, por exemplo, numa PUC de São Paulo, no meio dos teólogos católicos, eles vão dizer assim, tá, ele foi preso em 1798, assim como foi preso um monte de vezes antes e foi preso um monte de vezes depois. Essa foi só mais uma prisão. Mas ele ficou 2 anos sem nada. Não, mas já tinha ficado antes um monte de vezes sem nada e outra vez sem nada, e daí? E daí? E teve outra época que teve 2, e daí? Mas aí você começa a marcar um monte de coisa. O que vai determinar a força dessa data é a Revolução Francesa, é a vitória do materialismo sobre a religião. Tudo isso está em torno da data. Então, não é o fato do Papa ter sido preso, mas é as razões pelo qual foi preso, o contexto no qual ele foi preso e tudo mais, né? Eu tomei uma surpresa quando eu entrei em contato com isso há muitos anos, mas na faculdade de serviço social.
no curso de serviço social. É, quando a gente começa a descobrir, por exemplo, que isso não foi o fim, o Papa não perdeu os territórios, não tem nada disso. Os territórios papais foram perdidos na independência da Itália, nas guerras de independência italiana, da unificação da Itália, lá pelos anos de 1860, e tem todo um processo aí. Ali ele perdeu mesmo, tanto que o Papa deixou de mostrar a face em Rússia, que foi aquela questão vergonha em 1860, lá, por outras questões. Mas o que marca isso aqui? A marca disso aqui é a Revolução Francesa. Qual que é a ideia da Revolução Francesa? A Revolução Francesa vai dizer a religião não pode mais dominar, não tem sentido a religião, não tem sentido a gente confiar a nossa vida a questões religiosas. Essa é a grande marca. Então, quando Napoleão prende ali e tudo mais, ele está trazendo consigo esse ideário. Tanto que Napoleão depois vai dizer, olha, eu não consigo viver sem a religião, mas eu não consigo viver sem os bispos. E aí mostra uma outra relação. O que acontece, então, depois disso aí? A questão romana, na 1871, é onde começa mesmo a tal da questão romana, que é onde o Papa se esconde, onde as terras são realmente tomadas em função da independência italiana, ainda em função da França, por causa das suas próprias guerras lá, com o Império Austro-Húngaro lá em cima, ter deixado de dar o apoio que dava lá, e aí então os territórios são tomados e tudo mais. O que marca? Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui marca aquilo que a gente tem pregado há muito tempo, que é verdade. 1260 anos. Por isso que agora a gente vai entender 1290, 1260, 1290, 1335, apontando para um processo, né? Desde o final dos 1060 até o 1335, que aí, então, é onde se estabelece o período da restauração da verdade e o final do tempo profético. Não foi uma data única, né? Como? Não foi uma data única? Não, é um processo. Mas tem um acontecimento Sim. que marca naquela data, Sim. que se for visto isolado, ele não tem força, ou tem muito pouca força. Mas quando você vê ele dentro do contexto, você vê o cumprimento profético pleno, né? Completo. Por que isso é importante? Da onde surgiu a profissão do serviço social? O serviço social começa, isso, como eu estava reforçando para você, isso você aprende a aceitar do banco da faculdade, leiga, do mundo secular. Mas o serviço social começa com uma reevangelização da Igreja Católica. É um processo onde o Papa começa a tentar recuperar o poder civil secular que ele tinha perdido desde 1798 e um pouquinho antes, desde a Revolução Francesa. Então, se vem os iluministas e minam a fé, vem o exército e aí determina a submissão da fé, né? Desde a Revolução, depois as conquistas napoleônicas, que está relacionado ao ideário da Revolução Francesa, e que depois, lá na frente, vai criar uma situação de uma igreja submissa ao poder civil durante o Napoleão I, II, e a França sustentando lá o Vaticano, que agora é submisso, mas nem por isso tinha pouca força. Doutrinas importantes que a gente conhece hoje foram feitas, católicas, nesse período pós-1798. Coisas como a Ascensão de Maria, como a infalibilidade papal, isso tudo é posterior a 1798. São dogmas que o Papa coloca, mas já nesse novo contexto.
Aí vem a queda total lá, a perda do Vaticano. E a ação do Papa foi fazer uma encíclica chamada Rerum Novarum. Essa Rerum Novarum foi feita pelo Dom João XXIII, que dava ênfase a 3 coisas, muito veladamente, porque essa primeira Rerum Novarum, ela vai entrar na luta do capital e do trabalho, dentro do contexto daquela época, tentando recuperar o poder civil através de uma inserção nas questões que estavam gerando conflito na época, que era a questão do capital, do trabalho, principalmente na Itália, as forças dos sindicatos e tudo mais. 40 anos depois, o Pio XI ele lança uma outra encíclica que tentava dar força a Rerum Novarum, que não tinha alcançado muito sucesso. E essa encíclica chamou 40º ano, foi feita em 1931. Se você quer fazer uma relação com o Brasil, o que acontece nesse ano, incentivado por isso aqui? Getúlio Vargas assume o poder e começa a fazer leis, e leis que davam direito à população, aos trabalhadores. Ele cria CLT, ele cria férias, ele cria um monte de coisa. Qual que era a ênfase dessa 40º ano? E presta atenção. Lembra que tudo isso era um processo de reevangelização. Quando o Papa pensou em reevangelizar o mundo, ele deu ênfase em 3 coisas. Primeira, ênfase na ação leiga da igreja. Isso tudo está nessa 40º ano, tá bom? Segunda, ênfase na ação social. E terceiro, ênfase nos pequenos grupos. Nossa. O Papa, para mim conquistar o mundo de volta, para mim reevangelizar o mundo, eu preciso ter ação leiga, ação social e pequenos grupos. Se você for à história, você vai descobrir que nessa questão aqui, ele começa a criar coisas que até hoje a gente tem um resquício disso. Por exemplo, ele criou, a partir disso aqui surgiram, na verdade, né? Ele manda a encíclica e as dioceses começam a fazer o trabalho. Aí ele criou coisas como a JUC, a JOC, e outros mais. JUC era Juventude Universitária Católica, JOC, Juventude Operária Católica. É nesse contexto que saem coisas tipo Liga das Mulheres Católicas, nesse contexto que saem coisas mais para frente, um pouquinho mais no mesmo contexto, que você já ouviu falar na tal da ACM, que tem no Brasil todo. Sim. Que é a Associação Cristã de Moços, né? Que eram clubes, né? Isso tudo era uma ideia de pequenos grupos, a ênfase nos pequenos grupos, voltado para uma ação social, ou seja, eu vou entrar nos diversos segmentos da sociedade com leigos e, através disso tudo, eu vou trazer eles com que objetivo? A doutrina social da igreja, ou seja, eu vou reevangelizar, vou trazer eles para mim. É interessante que isso deu muito certo. Eu não vou entrar nessa questão, mas isso tudo é profético. Esse é o caminho pela qual o processo de restauração da cabeça ferida de morte, lá do Apocalipse, se deu. E que vai culminar lá com a devolução, em 1939, de Mussolini, do espaço do Vaticano. Lembra que isso aqui, essa 40º ano é de 31. 8 anos depois, o Vaticano foi devolvido. Essa ação católica se espalha pelo mundo. E no Brasil, como que, na verdade, não é só no Brasil, mas no mundo, porque o Brasil, o pessoal vai dizer que é uma influência franco-belga, que é da Bélgica, da França.
Como que isso se dá no Brasil? O Brasil funda, nesse período, baseado nesses pressupostos, a primeira escola de serviço social. Nossa. Então, quem fundou a primeira escola de serviço social? Foi no Rio e em São Paulo, praticamente juntos, mas foi através da Universidade Católica. Foi o protótipo da Universidade Católica, na verdade, né? A universidade vai crescer em torno disso, de uma ação católica para evangelizar o mundo, através de pequenos grupos, ação social e movimento leigo. É interessante notar que, se você vai um pouquinho antes, a igreja nossa não estava nem aí com isso. Esse movimento de olhar para o social é algo que está começando agora, com essa perspectiva, no final da década de 80 para 90, e talvez, se você fosse olhar alguma coisa consistente, só depois dos anos 2000. Mas lá atrás, irmão White, olha só o que ela vai falar. Lá atrás, o catolicismo fez isso, mas a gente já tinha tudo para fazer. Porque a irmã já tinha dito assim, ó, esse texto é muito conhecido, você conhece bem: se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde hoje agora apenas uma. Isso está no livro Beneficência Social 86. Se o mundo enxergou isso, que ele, para alcançar o mundo, precisava ter essa linha, Deus já havia revelado isso ao irmão White antes. E é interessante que eu até brinco, e aí é uma brincadeira que eu faço com o pessoal da saúde, né? Porque, na verdade, é uma coisa só. Se você for ver a teologia da irmã White sobre a reforma de saúde, ela vai dizer: a reforma de saúde não é um fim em si mesmo. Não é para o povo viver bem, sem doença e viver melhor. A teologia da saúde, nossa, a reforma de saúde, é para nos tornar mais bondosos. É para tirar a natureza carnal, nos tornar bondosos. E aí vem no Beneficência Social e diz isso aqui. E eu brinco com eles dizendo, ó, tudo que a irmã White escreveu sobre saúde, ela diz assim, que a reforma de saúde é o braço direito da mensagem do terceiro anjo. Agora, quando ela escreve isso, ela diz assim, que se a gente seguisse a reforma de saúde como braço direito, haveria 10 conversões onde há hoje uma só. É o que ela coloca lá. Pode olhar tudo que ela fala sobre saúde, ela vai falar 10 por 1. Quando ela fala de beneficência social, de bondade, ela fala que haveria 100 por 1. Na verdade, o que ela está dizendo é: queremos alcançar o mundo por atos de bondade. Se não for por atos de bondade, não vai. Por isso é que você vai olhar uma coisa interessante. No livro de beneficência social dela ali, ela vai dizer: vamos organizar o trabalho. E lá na página 105 do Benefício Social, ele vai dizer, ó, ela vai dizer, como que nós vamos trabalhar? Através de pequenos grupos. De que forma? Ações práticas. Olha só, mesma coisa que foi usado ali. A profissão do serviço social parece que leu o irmão White para se organizar. Trabalho leigo, pequenos grupos, ação social. Aí vem a grande pergunta: quão relevante a igreja está se tornando, ou ela é para o mundo? Por que alguém do mundo viria para a igreja? Nesse ponto, eu tenho sempre enfatizado que nós alcançamos nosso poder de alcance. É muito pequeno. É muito pequeno. As pessoas não nos conhecem. Pessoas não conhecem a ADRA no Brasil.
As pessoas não conhecem a nossa igreja nas nossas cidades e nos nossos bairros. Se você falar de APAI, o pessoal sabe quem é APAI e sabe o que ela faz. Se você falar de tantas outras organizações, GRAAC, o pessoal vai saber, criança com câncer, a AMA, Amigos do Autista. Se falar ASA ou ADRA, nós vamos falar o que é isso? Quão relevante a gente está sendo? Quem a gente está alcançando? Sabe, a gente tem falado muito ultimamente de evangelismo da amizade, e isso é importantíssimo, mas ele alcança só um círculo muito restrito. Ele não alcança o mundo. Se os discípulos ficassem, na época da igreja primitiva, trabalhando com o evangelismo da amizade, tudo que eles teriam era convertido em Israel, em Jerusalém, na Galileia. Mas Jesus tinha mandado eles alcançar o mundo. Não é que uma coisa tem que sair para entrar outra. Eu estou falando que uma coisa tem que continuar, mas é muito pouco. Aí vem a pergunta, quão relevante a gente está sendo para o mundo? Como alcançar o mundo? Aí eu vou voltar no começo da palestra aqui, que eu falei para você. Como que os católicos descobriram o caminho? Em cima do que o irmão White estava dizendo. Eles não leram ela, mas o que ela já tinha dito. Eles descobriram, para alcançar o mundo, eu tenho que ser relevante para o mundo, eu tenho que ter uma ação social, uma penetração no mundo. Eu tenho que ter um pequeno grupo que se organiza para fazer isso, e eu tenho que ter os leigos trabalhando e não os profissionais da fé. Quando a gente chega nisso, a gente começa a descobrir que a ASA é o caminho para alcançar o mundo. Alcançar o mundo, o ministério pessoal da igreja todo trabalha, se esborracha para conseguir lá na Semana Santa ter 10 visitas numa igreja de 180, 200 metros. A ASA tem o potencial de fazer um curso de interesse da comunidade, entrar na comunidade, e no final de semana ter 50, 60, 70 pessoas assistindo esse curso. E sem esforço. Aí volta a pergunta, quão relevantes a gente tem sido? Deixa eu tentar aqui, diz Stop Share. Que aqui continua a palestra. Dentro desse contexto, a gente começa a entender o seguinte, que é o departamento mais importante da igreja para alcançar o mundo é a ASA. Porque ele é o único que tem o potencial de, na sua estrutura e na sua ação, replicar o que Jesus fez. De novo, dizendo que não desmerecendo os outros departamentos. Mas você vai falar, qual departamento teria potencial de alcançar o mundo? Tá, todos. Mas vamos ver, como foi o ministério de Jesus? Primeiro ele curou. Quem é que vai perto das pessoas realmente necessitadas para tentar levar algum alívio e cura? É a ASAS, a dupla missionária não faz isso, ela vai lá oferecer estudo, e tem que oferecer, e tem que dar o estudo. Vai falar Ministério da Mulher, ela vai lá fazer o chazinho das mulheres, é muito legal. E traz pessoas, e tem que ser feito. Mas ele não vai atrás das pessoas necessitadas, como Jesus fazia. E a gente podia passar por todos. Então, o ministério de Jesus era o ministério da cura. Qual que era a segunda ênfase do ministério de Jesus? Era o ministério da amizade. Ou seja, ele andava no meio do mundo que precisava dele. Ele não se fechava dentro do círculo religioso dele. Qual o departamento que vai lá e vive na sua essência junto com as pessoas? Em que pessoas que não estão adventistas vêm, que ele vai na casa das pessoas ver como que estão as coisas, para ver como ajudar. É a ASA. Aí vem o terceiro aspecto. Depois que Jesus curava e andava com as pessoas, aí ele dizia que aquela citação do White conhecida, vem, Vem, segue-me.
é a asa que tem essa possibilidade. Por isso é que, normalmente, onde tem uma asa forte, você vê um crescimento forte e pouca apostasia. Onde a asa não está atuando, onde você não tem ações sociais despretensiosas, continuadas, de forma que a comunidade te conheça por aquilo que você faz. Onde tem, você cresce. Onde não tem, nós crescemos também, mas você vai ver uma apostasia gigante, né? Chegando a 60%, a 80%. Em alguns lugares, há um ano atrás, aí, as estatísticas da divisão apontaram para mais de 90% de apostasia. O que isso está dizendo para a gente? Que a ASA é o departamento que tem potencial de replicar o ministério de Cristo na sua forma mais completa. E que, se ela assumir para si essa missão, ela vai conseguir batizar 100 pessoas, onde hoje é batizada apenas uma. Isso quem colocou para a gente foi quem? A própria irmã White. E toda aquela introdução que eu dei é só para mostrar que o mundo reconhece isso, o mundo trabalhou dessa forma e alcançou seus objetivos dessa forma. De forma que uma profissão mundial nasceu disso com esses fundamentos, né? E se isso é verdade, a gente deveria investir nisso. Quando a gente chega nesse momento, a gente precisa entender que a gente nós não estamos sozinhos no mundo, que a gente não é salvador do mundo, e que a gente também não tem condições de resolver todos os problemas do mundo. A gente é pequenininho demais perto das necessidades do mundo. Quando a gente entende essa visão, porque eu só passei algo muito rápido, a gente também descobre que a ASA, ela deveria abandonar completamente sua função assistencialista e começar a trabalhar ações de desenvolvimento humano. E dentro do desenvolvimento humano é que a gente deveria trabalhar o assistencialismo. Ou seja, dar uma assistência num caminho de desenvolvimento e não como um alívio que é momentâneo, fragmentado e incapaz de conseguir resolver os problemas das pessoas de uma forma mais ampla. Mas esse é um outro conceito para ser trabalhado lá na frente. O problema é que dentro dessa nossa visão exclusivista, essa sensação, essa síndrome de super-homem que a gente tem, eu posso tudo, a gente acaba, às vezes, tendo soluções assim, que criam dificuldades ao invés de criar facilidades. Por exemplo, chega alguém lá na igreja, sábado cedo, dizendo, eu tenho que viajar lá para o Nordeste, o que eu vou fazer? Não tem comida, não tem nada, eu tenho que ir lá para o interior, para a terra da minha... O que você faz? Muita gente vai lá dentro da igreja e diz, gente, vamos fazer uma vaquinha, vamos comprar uma cesta básica, e aí você vai lá, dá isso, a pessoa some, e você às vezes favorece até aproveitadores e tudo mais. E o problema é que, às vezes, essas questões se tornam até maiores. Chega alguém, caiu a casa ali, veio uma chuva, vamos construir a casa da pessoa, aí faz toda uma vaquinha para construir. Tem gente com doença e chega lá, tem que comprar um remédio caríssimo, e aí vamos fazer vaquinha. E a gente não tem dinheiro para isso, e, de repente, a igreja não consegue nem pagar a zeladora, e está fazendo vaquinha para comprar um remédio de R$ 1.500 ou pagar um aluguel que está atrasado de R$ 3.000. O que a gente faz? Dentro desse contexto, a gente tinha que entender que a ASA deveria ser uma agência conhecida no bairro por uma ação conhecida, uma ação que tivesse relevância para a comunidade. Só que, para a gente ser relevante, não falir e continuar sendo relevante, a gente tem que entender nossa limitação, até onde a gente pode ir, o que a gente pode fazer. E sabendo até onde a gente pode ir, o que a gente pode fazer, a gente tem que conhecer também nossos parceiros. O super-homem não tem parceiro.
Pessoas autossuficientes não buscam parceria. Exclusivistas não têm parceiros. E a gente, dentro dessa visão, a gente vai ficar numa situação difícil, taxando pessoas, catalogando pessoas, ou seja, essa não pode ajudar porque ela é interesseira, aquela não pode ajudar porque ela não é nossa irmã da igreja, eu vou ajudar 3 meses e vou parar, porque 3 meses são suficientes, senão ela vai ficar dependente da igreja. E vamos criando essas condições que fazem com que muita gente fique revoltado conosco, alguns irmãos fiquem bravos com a gente, não estão me ajudando mais. Então, a gente tem que ter claro o que a gente pode fazer e quem pode ajudar a gente e o que a gente vai fazer. Ou seja, eu posso fazer isso, vou fazer isso e eu tenho isso para contar, para me ajudar a resolver o problema das pessoas. E aí que vem a ideia da interface com o poder público. Como a gente falou lá no princípio, que eu até citei Getúlio Vargas, você vai descobrir que a Igreja Católica ela conseguiu fazer uma ligação profunda entre ela e o Estado para tentar alcançar o mundo e resolver os problemas que ela mesma não podia. Mas ela ficava com a fama, ou seja, eu estou conseguindo resolver jogando para o poder público resolver para ela. Hoje nós temos condições de fazer isso. Nós não temos muito tempo, mas eu vou fazer rapidinho, em 5, 10 minutos, um resumo disso aqui. Gente, desde 1988, o Brasil tem uma Constituição que tentou criar ou organizar um sistema de proteção social para ser acessado pelas pessoas. Sei que a gente está falando para um contexto maior, cada estado, cada município é de um jeito, mas o que esse poder público vai falar para a gente? Vai falar, olha, eu criei algo que é universal para todo mundo que precisar. E isso eu vou criar portas de entrada. E é para resolver o problema das pessoas. Quando isso é criado, na verdade, é um convite para que religiosos, não religiosos, qualquer pessoa possa fazer parcerias com parcerias entre aspas com o poder público, direcionando para lá problemas que são maiores do que aqueles que a gente pode resolver. Quando a gente fala disso, muita gente começa, mas pastor, vou ao mundo para resolver os problemas da igreja. Queridos, isso é bíblico. Eu vou colocar umas 3 versinhos. Foi Jesus que disse, então lhes disse, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Quando Jesus está falando isso, ele está reconhecendo a autoridade civil, e está reconhecendo o governo. Ele está dizendo, existem governos que vão além da fé e da religião, e esses governos, eles devem ser respeitados, e eles têm estratégias, eles têm pontes, eles têm caminhos, e a gente tem que acessar eles, sim. Na verdade, mais para frente, Paulo vai dizer isso no livro de Romanos, capítulo 13. Olha o que ele vai dizer, olha, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se pondo contra Deus, o que Deus instituiu. E aqueles que procedem assim trazem condenação sobre si mesmos. Paulo vai dizer mais para frente que toda autoridade foi estabelecida para nosso bem. E, deixa eu contar um negócio para vocês. Paulo foi julgado por essas autoridades, ele foi preso por essas autoridades, mas mesmo ele diz assim, olhe para eles foram feitos para o nosso bem, é Deus que os colocou ali, e a gente tem que entender isso. Ele faz uma ponte, está dizendo, igreja, sai de dentro de si mesmo e veja o que existe ao seu redor. Se em algum momento a autoridade ali estava prendendo ele estava dizendo, não é para rebelar, porque ela foi feita para o nosso bem. Eu não coloquei esse versinho, porque o nosso tempo é pequenininho demais. Eu queria só mostrar que essa relação com autoridades não é
uma conivência com o erro, ou uma associação com o mundo. Ela é uma prática na Bíblia, esse bom relacionamento com autoridades e com políticos. Eu não estou falando para entrar em política, nem para ser candidato, não estou falando nada disso. Eu estou falando relacionamento com autoridades estabelecidas. Olha só, por exemplo, Davi, quando o pai dele mandou ele lá levar comida para os filhos dele, para os irmãos de Davi. Olha só, ele diz assim: disse Jessé a Davi, seu filho, toma, leva para os seus irmãos desse grão tostado, esses pães, vai levar correndo para eles. Mas olha o que ele fala. Porém, esses 10 queijos, leva para o capitão de 1000. E visite os teus irmãos para ver se eles vão bem. Eu não estou entrando nessa questão, não é para vocês criarem nenhuma teologia em cima disso. Mas eu estou falando da relação para com os poderes estabelecidos. É bíblico. Em todo momento você vai encontrar esse tipo de relação, de amizade, de aproximação, de cordialidade, de troca. Isso é bíblico. Tá, vamos partir para o fim, deixa eu ver que oração aqui, 3:03. Então, hoje, a partir dessa Constituição de 1988, foi criado um monte de coisas que é para a população se socorrer, e era muito importante que a igreja conhecesse para poder encaminhar pessoas que têm necessidades, que podem ser supridas por esses serviços, de forma que nós deixemos aquela ideia de que eu sou super-homem e diga assim: olha, eu não posso tudo, mas eu sei quem pode. Então, eu posso te encaminhar, eu posso te dirigir, eu posso te aconselhar. E aí, então, tudo que eu posso, eu vou fazer. O que eu não posso, eu posso mostrar quem talvez possa. E posso te acompanhar para você fazer esse caminho. Nesse momento, a gente vai estar tendo uma ação mais racional, inteligente e efetiva, tirando de cima da gente cargas que não são nossas. E que às vezes a gente toma sobre a gente e faz as vaquinhas lá no fundo para tentar male-male e ajudar alguma coisa. Tá, então, deixa eu colocar aqui. O que foi criado a partir dessa Constituição de 1988? É a partir dela, não é ela que cria. Ela cria condições e mostra que deve ser criado, e com o tempo vai se criando. Um SUS, um SUAS, um fundo de solidariedade que não está previsto na Constituição, mas se manteve, caminhos para acessar a justiça e possibilidades para organizações não governamentais. Eu coloquei só essas 5, existem mais, existem sim, mas essas 5 são fundamentais que a gente conheça. O que é o SUAS? SUAS é o Sistema Único de Assistência Social. Isso existe. E de que forma ela é materializada no nosso território? Através do CRAS e do CREAS. O que é o CRAS? CRAS é nossa referência de assistência social. E o nosso CREAS é uma referência especializada em assistência social. O que se faz no CRAS? Lá se faz inscrição para a Bolsa Família, lá tem benefícios eventuais, lá pode ter cesta básica, que normalmente todo o CRAS recebe uma porçãozinha mínima, mas de cesta básica. Lá tem um assistente social, lá tem um psicólogo que vão acolher e que vão tentar direcionar as pessoas para os serviços existentes no município, na região, e que pode ajudar essas pessoas a resolverem seus problemas. O CRAS pode encaminhar para serviços que vão acolher, por exemplo, pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência física. Lá eles podem encaminhar pessoas para o BPC, que é o que o pessoal chama de LOAS, né, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, mas que, na verdade, o pessoal publicamente aí vai entender como um benefício de um salário mínimo por mês. Então, toda a família que tem, por exemplo, tem um deficiente visual e a família consegue provar que tem uma renda de salário, menor que 1/4 salário mínimo per capita, ela tem direito a
benefício constante, o tal do BPC. Vai ganhar um salário todo mês do governo via INSS, por ele ser. Então, se tem uma filha autista, se tem um filho cego, se tem um filho deficiente físico, se é um idoso que mora sozinho, o que eu faço com ele? Vai morrer, não tem direito a nada. Você manda para o CRAS vai, ou faz inscrição no CRAS, ou acessa o CRAS via assistente social ou psicólogo, eles vão direcionar para o INSS, ou tem que fazer esse encaminhamento, eles fazem, e de repente essa pessoa começa a receber um benefício mensal, de um salário mínimo. Cada cidade tem seus serviços. Crianças, todas as cidades hoje quase vão ter um CCA, que é um centro de convivência. Ou seja, a mãe trabalha, não tem como deixar, a creche não está funcionando, ele já está maiorzinho, vamos para o CRAS, de repente ele apresenta lá um centro de convivência de crianças. E assim, cada cidade tem uma que eles chamam de rede de serviços socioassistenciais. Essa rede de serviços socioassistenciais, ela deve ser articulada nos municípios pelo CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. CREAS, qual que é a diferença do CRAS e do CREAS? A gente sempre vai primeiro ao CRAS. Porque o que é o CREAS? O CREAS é o Centro de Referência Especial, diferente em assistência social. É para quando tem risco. O CRAS, eles vão chamar de pobreza ou rompimento de vínculos, ou vínculos fragilizados, ou coisas dessa natureza, tá bom? A gente sempre usa essa terminologia. O CREAS vai falar de risco. Eu tenho um risco. Se há o risco, a criança, ao idoso, ou quem quer que seja, eu vou para um CREAS. O CRAS vai me direcionar para um CREAS e ali vai ter uma outra rede de serviços conveniados. Então, tem centro de convivência de idosos, às vezes, e aí cada município vai ter sua rede. Isso funciona? Na maior parte dos municípios, sim. Sim. Por exemplo, eu estava aqui em Cosmópolis, no distrito aqui do lado, do NASP, aqui da região, e chegou na igreja um dia ali um morador de rua que era ex-adventista. E falando que tinha sido expulso de casa, não tinha nem onde dormir, o que a gente ia fazer? Como a gente tinha um bom relacionamento, eu liguei lá para a Edneide, que era nossa secretária de assistência social, falei com ela, ela já entrou em contato com o CRAS, e ela disse, olha, pastor, pode deixar ele aí na igreja, nós vamos resolver isso aí, nós vamos buscar ele aí. E foram buscar, resolveram. Coisa que a gente fica na igreja perdido, dizendo, vamos dormir na casa de quem, fazer o quê? Tá. Eu estou falando muito por cima, porque o tempo é curto, mas, depois disso, nós temos o SUS. O SUS é o Sistema Único de Saúde. Em alguns municípios, esse SUS, ou as UBSs, têm convênios com o Centro de Referências de Idosos para a Saúde. Tem o AMA, o AME. Chega o pessoal de drogado, tem o CAPES. Como é que eu vou fazer? O irmão tem que achar uma clínica. Não, vamos mandar para o CAPES primeiro. Vamos até um CAPES, vamos ver o que eles vão fazer, vamos ver a triagem, vamos ver o tratamento que eles vão dar. E muitas vezes esses serviços de saúde têm encaminhamentos para serviços mais complexos. Coisa que se você entra por uma UBS, um AME, um CAPES, pode dar um pouquinho de trabalho? Pode. Por isso que eu falo, e qual que é nosso papel? Nosso papel é acompanhar, dizer, olha, vem cá, tem ali, quer que eu vou com você hoje? Faz a primeira triagem, quebra o gelo, deixa a pessoa lá. E, de repente, você pode ter um caminho bem interessante para questões de droga, questões de saúde mental e mesmo questões de saúde em geral. Funciona. Se a gente não procurar, a gente não vai descobrir que tem. Mas nas cidades, pelo menos uma boa parte delas, isso funciona. E a gente fica lá desesperado. Quer remédio? Muitos municípios, a maioria deles, se você entrar via o UBS ou a AME, ou a AMA lá, se for a nomenclatura do seu município, você vai receber o remédio de graça. Você vai conseguir encaminhamentos
para outros serviços. Pelo menos no estado de São Paulo e outros, isso funciona bem. Minas Gerais costuma funcionar bem. Tem estados que não funcionam tão bem assim. Mas é assim, existem também os fundos de solidariedade. Muitos municípios ainda mantêm alguma coisa desse tipo, que de repente você pode conseguir encontrar ali questões para um alimento, uma roupa ou um curso. Lá na cidade de São Paulo, esse fundo de solidariedade funciona lá no Parque da Água Branca, lá perto da Barra Funda. Lá eles têm muitos cursos profissionalizantes, e que a gente pode, muitas vezes, encaminhar pessoas para esses lugares, para eles terem uma alternativa de vida. Então, se eu não posso tudo, eu tenho que ter a parceria. Justiça. Queridos, existe em quase todas as cidades a Defensoria Pública. A Defensoria Pública, ela vai ajudar a fazer separação, né? A gente não quer separar ninguém, não. Mas eu quero separar alguém. Tá lá, divórcio, vem me ajudar, não posso casar de novo para batizar. Gente, caminha para a Defensoria. A Defensoria vai assumir a questão, ela vai fazer de graça. E pode demorar um pouquinho mais? Pode, mas funciona. E dá tudo certo. A Defensoria, ela só não vai atuar em casos em que tenha valor pecuniário, de dinheiro no meio para a pessoa receber. Mas fora isso, ela vai atuar, e atua direitinho? Atua. Ele fala, mas e se tiver questão pecuniária, chegou alguém lá e está desesperado, não sabe o que fazer, que está num litígio com alguém? Quase todos os municípios existe um juizado especial civil. É simples e é de graça. Alguns chamam de pequenas causas. Não precisa de advogado, não precisa de nada disso, é só ir lá. E às vezes a gente não sabe, fica lá naquele imbróglio, o que nós vamos fazer, ninguém consegue pagar o advogado para resolver esse imbróglio aqui. Vamos lá, em pequenas causas, e as pequenas causas, eles vão, o nome que muitos vão encontrar numa cidade, aí às vezes perto das faculdades de direito, é JEC. Onde que é o JEC? O Juizado Especial Civil. Eles vão ajudar você e vão ajudar vocês a resolver muitos probleminhas de irmãos e de pessoas que de outra forma seria muito complicado. Para terminar, então, que o tempo já foi, agora nós terminamos 3h15, já terminamos nesse momento. As ONGs, a gente deveria conhecer as ONGs ao redor da gente e fazer parceria com elas. E não importa a origem delas. E termino dizendo, a irmã White, durante o tempo que ela viveu, ela fazia muitas parcerias com pessoas que não eram adventistas. A sociedade de temperança, que a gente tanto fala e que ela fala tanto, a maior parte delas não eram religiosas, eram seculares do tempo dela. E que ela incentivava as pessoas e fazia parcerias. É um outro assunto mais amplo para a gente conversar, mas eram não adventistas. Até mesmo a questão do sufrágio universal, a irmã White disse assim, olha, se for para defender ou para colocar no poder alguém que defenda nossas bandeiras, vamos até no sábado votar nelas, ainda que não sejam adventistas. Ela tem textos desse tipo. Ela não era ativista, ela só estava dizendo, a gente tem que fazer parcerias com pessoas que estão fazendo como a gente, para que a gente possa alcançar o que a gente precisa, porque nós somos pequenos, nós não somos super-homem, nem temos condições de suprir as necessidades de todo mundo. Os nossos hospitais, né, os primeiros hospitais também eram comunitários, não eram da igreja, né? Aí eles tiveram problemas lá com Battle Creek e aí depois fecharam, criaram uma outra estrutura. Mas o princípio da parceria, e os hospitais sempre deveriam conversar outras coisas, mas o princípio da parceria, a White tinha. Eu tenho um ideário, e tem outras pessoas que têm o mesmo ideário, ainda que não tenhamos a mesma fé. Vamos nos unir em torno desse ideário, e nessa união a gente ajuda pessoas, a gente influencia pessoas, e de repente muita gente que antes nos viam com certa parcimônia, preconceito, começam a ser amigos nossos, portas se abrem e de repente
você está no mundo com as pessoas vindo até você dizendo, olha, eu confio em vocês. Eu quero ouvir o que vocês têm para me dizer. E a partir daí você descobre que o que a irmã White disse se completa. Ela disse, onde se nós somos bondosos e corteses, amorosos, haveriam 100 conversões, onde hoje tem apenas uma.